Infelizmente, existem pessoas que ainda hoje acreditam na maldição hereditária. A doutrina da maldição hereditária, ela ganhou força aí no meio neopentecostal, lamentavelmente, e faz parte desse cardápio doutrinário de igrejas, especialmente neopentecostais, que torcem a doutrina da batalha espiritual. A batalha espiritual é bíblica, a Bíblia aborda a batalha espiritual. Paulo mesmo falou, nós não temos que lutar nem contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais. A doutrina da batalha espiritual, claro que é bíblica, mas a maldição hereditária é um desvio, porque a responsabilidade é individual. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Quero cumprimentar a todos os meus queridos inscritos neste canal e também quero saudar os visitantes que ainda não são inscritos, sejam todos bem-vindos. Mas, se você gostar deste vídeo, curta-o, compartilhe e também inscreva-se neste canal. Esta é a 7ª videoaula referente às lições bíblicas adultos da CPAD do 4º trimestre de 2022. Nós estamos estudando sobre um livro da Bíblia que é maravilhoso, um livro em grande parte profético, escatológico, que é o livro do profeta Ezequiel. Já tivemos 6 lições maravilhosas, Ezequiel, o atalaia de Deus, depois tivemos Vem o Fim, baseada no capítulo 7 de Ezequiel. Depois a lição 3 foi sobre as abominações do templo, baseada no capítulo 8. A 4ª lição, Quando se vai a glória de Deus, uma lição maravilhosa também, baseada nos capítulos 9 a 11. A lição 5 foi Contra os falsos profetas, um tema de acordo com o capítulo 13 de Ezequiel. Você sabe que essa é uma lição. Essas lições bíblicas são temáticas. Não é um trimestre pelo qual nós estamos examinando assim rigorosamente, com todos os detalhes, procurando extrair todos os detalhes do livro do profeta Ezequiel. Mas são 13 temas que o comentador, o comentarista, o pastor e teólogo Ezequias Soares escolheu, e nós estamos então estudando sobre esses 13 temas e da minha parte aqui procurando, na medida do possível, cobrir tudo que é abordado no livro, para que você também possa ter um melhor proveito nesse trimestre, conhecendo assim o livro de Ezequiel de maneira mais ampla. Então a lição de número 5 foi Contra os falsos profetas, baseada no capítulo 13. A lição 6, a anterior a esta, baseada no capítulo 14 e teve como título A Justiça de Deus. E chegamos agora a lição de número 7, cujo título é A Responsabilidade é Individual, um tema interessantíssimo, baseado no capítulo 18 de Ezequiel. O texto bíblico básico dessa lição 7, o texto, na verdade, a perícope escolhida para nós estudarmos, no capítulo 18 de Ezequiel, são os versículos 20 a 28. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, e nos diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A verdade prática, que é um resumo de tudo aquilo que vamos estudar, nos diz o seguinte: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, ou seja, não adianta nada você fazer escolhas porque tudo já está determinado. Claro que a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia com cuidado, nós vemos que ela não defende esse fatalismo. Seja bem-vindo, então, mais uma lição.
E nós vamos dar início aqui, começando, claro, pela introdução. Como já citamos, é mais um tema a ser estudado, porque já estudamos aí 6 temas importantes, e o 7º tema, baseado no capítulo 18, é sobre a responsabilidade que é individual. O ponto de partida desta lição, de acordo com a própria introdução aqui no comentário, é a máxima que era utilizada nos dias do profeta Ezequiel, de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, era uma queixa do povo de Israel ou do povo de Judá que estava desviado da presença de Deus e querendo culpar a Deus dos seus sofrimentos, como que se eles estivessem pagando pelos pecados dos seus antepassados. Isso não é abordado apenas por Ezequiel, Jeremias também menciona no capítulo 31, versículo 29, e então a lição de hoje gira em torno desse provérbio, dessa máxima, que era, na verdade, um provérbio desrespeitoso para com Deus. Vamos, então, direto ao primeiro tópico sobre a máxima usada em Israel. Essa máxima de que os pais ou os antepassados comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ou dos seus descendentes estavam embotando, ou seja, era um provérbio para dizer que o povo estava sofrendo por causa dos seus antepassados. Estavam querendo dizer que Deus era injusto, mas eles também estavam ali apegados à lei mosaica, sem observar que, na verdade, essa chamada ou essa suposta maldição hereditária, ela, na verdade, só se justificava no caso daqueles que fossem desobedientes. Porque aqui, como vai ser destacado, a salvação e a salvação é individual, depende de uma tomada de posição, e cada pessoa é responsável pelos seus atos. Veja que lá no juízo final, no trono branco, a Bíblia deixa claro que todos ali serão condenados, aqueles que forem condenados, serão condenados por causa das suas obras. Ninguém vai poder alegar que, não, eu não pequei, e alguns vão até querer apresentar justificativas, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Essa justificativa certamente será no dia do juízo final. E o Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas também está dito, está escrito, que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, as pessoas serão condenadas pelas suas obras. A salvação, ela é 100% pela graça, mas a condenação, ela é pelas obras. E a pior obra que alguém pode, pior erro, né? A obra negativa que alguém pode cometer é a rejeição à graça de Deus, é recusar o convite gracioso da parte do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Espírito Santo é aquele que convence o pecador. A Bíblia diz, Jesus falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Da justiça, né? Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, agora sim, porque o príncipe deste mundo, Satanás, está julgado. Então, primeiro ponto desse tópico inicial sobre a máxima usada em Israel é justamente uma máxima equivocada. Equivocada porque se baseava numa interpretação errônea do terceiro mandamento, porque o terceiro mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 5, o terceiro mandamento era aquele mandamento, não te encurvarás perante ídolos, ou diante de ídolos, ou a ídolos. E ali se diz o seguinte,
porque Deus dizendo que não era para fazer isso, porque ele visita, observe, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, os contemporâneos de Ezequiel estavam alegando que isso era injusto. Como Deus pode visitar a maldade dos pais nos filhos, que não tem nada a ver com isso, os netos e assim por diante? Fui eu que pequei para eu merecer esse castigo? Mas olha como o terceiro mandamento é claro. Deus disse: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou daqueles que me desobedecem. Portanto, essa questão de maldição hereditária não era por causa de genética ou parentesco, nada disso. Ela se aplicava para aqueles que mantinham a atitude rebelde, a desobediência dos seus antepassados. Porque quando havia obediência, quando havia arrependimento, claro que Deus, que é justo, ele não fazia com que os filhos, os netos, os bisnetos pagassem pelo pecado dos seus antepassados. Isso é importante você observar. Mas aqueles contemporâneos de Ezequiel, eles criam na maldição hereditária, ignorando, claro, que essa maldição só recaía sobre os desobedientes. A própria Bíblia é muito clara sobre isso, porque hoje em dia ainda existem movimentos que defendem essa ideia da maldição hereditária. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia é clara. Se alguém chegar para você e dizer: olha, meu irmão, você está sofrendo agora, porque, sabe por quê? Você tem que quebrar essa maldição hereditária. O seu antepassado pecou, o seu pai, o seu avô. Agora, o crente que conhece Bíblia, que frequenta escola dominical, que conhece a palavra de Deus, vai dizer o que para esse irmão? Não. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Ou se não, Romanos, capítulo 8, versículo 1, também pode ser citado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, nesse primeiro ponto, uma máxima equivocada, o autor destaca que havia um princípio que Deus estabeleceu desde a lei de Moisés, que era justamente o princípio de que os filhos não pagariam pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Você vê exemplos na Bíblia sobre isso, a menos que o pai fosse omisso. No caso de Eli, o sacerdote Eli, ele era omisso e pagou, porque ele era pecador e seus filhos também. Agora veja o caso de Samuel. Samuel, os seus filhos foram chamados de filhos de Belial. Entretanto, quanto a Samuel, a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Samuel não pagou pelos erros dos seus filhos. Ele teria pago se fosse um pai omisso ou um pai conivente, um pai que participasse dos mesmos pecados dos filhos, mas não era o caso. Então, um texto que deve ser levado em consideração aqui nesse primeiro ponto é Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, e também 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6, etc., que mostram que os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos morrerão pelos pecados dos pais. No ponto de número 2, o autor destaca que Jeremias e Ezequiel, que eram contemporâneos, já destacamos em outras lições, eles também trataram dessa questão, eles trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias, entretanto, ela é mais escatológica, enquanto que em Ezequiel, a sua ênfase, não é? É mais soteriológica, ou seja, no caso de Ezequiel, ele se referia justamente àqueles dias em que ele vivia. Agora, Jeremias não. Jeremias ele tem uma palavra mais escatológica, lá no capítulo 31, versículos 29 e 30, e é nesse contexto que nunca mais, ali se enfatiza, nunca mais será pronunciado em Israel esse provérbio, essa máxima
de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, os filhos estariam pagando pelos pecados dos pais. Mas nunca mais se ouviria, porque de fato o povo de Israel nunca mais se ouvirá, porque de fato no fim dos tempos, nos últimos dias, haverá um arrependimento de Israel como nação. Hoje, claro, os indivíduos que se arrependem, nós já temos falado isso aqui, inclusive eu fiz um vídeo sobre este livro maravilhoso aqui, da editora chamada O Reino Vindouro, em que Andrew Woods, um grande teólogo pré-tribulacionista, ele aborda com precisão essa questão das alianças, aliança abraâmica, aliança davídica, alianças e subalianças, nova aliança, que Jeremias destaca justamente nesse capítulo 31 do seu livro, e é um capítulo escatológico, porque fala justamente dessa nova aliança e mostra que Israel, nos últimos dias, quando houver um arrependimento nacional, uma restauração de Israel como nação, como também Ezequiel destaca, mas nos capítulos 36 e 37 do seu livro, aí sim, nunca mais haverá esse provérbio, essa máxima de que os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que se embotaram. Então isso está aqui no capítulo 2, no ponto 2 desse tópico primeiro. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto, sendo que Ezequiel é mais soteriológico, enquanto que Jeremias ele aborda o assunto de maneira escatológica, mostrando a conclusão de tudo quando Israel for definitivamente restaurado como nação e adentrar no milênio para desfrutar de todas as promessas que Deus fez na aliança abraâmica, que nós já abordamos em outra lição. O ponto 3, o problema em nosso tempo. O autor então faz um destaque mostrando que infelizmente existem pessoas que ainda hoje acreditam na maldição hereditária. Essa doutrina que é falsa. A doutrina da maldição hereditária, ela ganhou força aí no meio neopentecostal, lamentavelmente. A doutrina das uvas verdes, o autor destaca, e dentes embotados, estava ou está no imaginário popular, estava naqueles dias de Ezequiel e está ainda hoje no meio do evangelicalismo, especialmente no meio do neopentecostalismo. Então está no imaginário popular e faz parte desse cardápio doutrinário de igrejas, especialmente neopentecostais, que torcem a doutrina da batalha espiritual. Então, você sabe que eu abordo isso nos meus livros também, como Evangelhos que Paulo jamais pregaria, que está aqui, ó. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Também na minha série Erros que os pregadores devem evitar, eu tenho falado disso. Então, você sabe que essa questão de batalha espiritual, a batalha espiritual é bíblica. A Bíblia aborda a batalha espiritual. Paulo mesmo falou, nós não temos que lutar nem contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais. A doutrina da batalha espiritual, claro que é bíblica, mas a maldição hereditária é um desvio, porque não tem, o salvo em Cristo não tem que quebrar maldição, coisa nenhuma. Essa maldição, essa suposta maldição hereditária, baseada no gene, na genética, ela, na verdade, dizem que ela tem que ser quebrada, não precisa. Na verdade, o que precisa haver é obediência, precisa haver, na verdade, obediência à palavra de Deus, para que a pessoa não fique debaixo aí da condenação divina, porque a responsabilidade é individual. Então veja, esse terceiro ponto é importante observar, eu destaquei que essa doutrina da maldição hereditária, ela floresceu e permanece ainda no meio do neopentecostalismo, e não do pentecostalismo clássico. Talvez você não saiba que há essa diferença, alguém que não pertence ao movimento pentecostal, está chegando aqui no meu vídeo, mas só para você entender, Paul Freston, por exemplo, em 1993, um sociólogo, ele fez a diferenciação das ondas pentecostais.
falando de uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda, que nós podemos chamar também de pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico é aquele que começou no Brasil. Claro que nós que somos pentecostais cremos que a igreja é pentecostal desde a sua origem. Nós cremos que derivamos as nossas doutrinas da própria Bíblia. Agora, como movimento dentro da história do cristianismo, depois que surgiu o denominacionalismo, porque o denominacionalismo é também um movimento recente, que surge ali depois dos puritanos, aí depois vem o movimento wesleyano, vem o movimento da santidade, né, holiness, até surgir, né, o movimento pentecostal no início do século XX. Agora, no Brasil, falando dessas ondas, que Paul Freston destaca em 1993, na sua obra, na sua pesquisa, então veja, entre o movimento pentecostal surgido entre 1910 e 1950, é considerado um movimento pentecostal puro, por assim dizer, um movimento clássico, pentecostalismo clássico, que abarca a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que também nós sabemos que tem alguns desvios da Igreja Assembleia de Deus, não é igual, tem diferença, inclusive a Igreja Congregação Cristã ela é calvinista, diferentemente da Igreja Assembleia de Deus, mas a rigor são 3 igrejas que podemos considerar dentro do movimento pentecostal clássico, ou pentecostalismo clássico. A Assembleia de Deus, a Igreja Congregação Cristã do Brasil e também a Igreja Batista Pentecostal, que surgiu no Sul, em 1912. Veja, Congregação Cristã, 1910, Assembleia de Deus, 1911, e Batista Pentecostal, na cidade de Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Deus surgiu em Belém do Pará, você sabe. A Congregação Cristã surgiu em São Paulo. E a Igreja Pentecostal, Batista Pentecostal, sueca, né? Bom que se diga, sueca, de origem sueca, ela floresceu lá em Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. Bom, mas esse movimento que surgiu e floresceu entre 1910 e 1950 é chamado pentecostalismo. A partir de 1950, surgem outros movimentos com diferenças em relação ao movimento inicial, que é chamado de deuteropentecostalismo, uma segunda onda. Aí vem a Igreja Quadrangular, e mais tarde, bem mais tarde, a Igreja Deus é Amor, lá em 1960 e pouco, 67, me parece, surge a Igreja Deus é Amor, mas antes tinha surgido também a Igreja Pentecostal Unida. Então, a partir de 1950, entre 1950, mais precisamente 1970. Por quê? A partir de 1970, aí sim, surge um movimento que rompe praticamente com aquilo que é mais caro e mais precioso para o movimento pentecostal clássico. É o neopentecostalismo, que surge aí com igrejas que têm adjetivos de grandeza, né? Igreja universal, internacional, mundial e outras também, sem jogar pedra em ninguém, sem generalizar, mas, por exemplo, a Igreja Renascer, a Igreja Bola de Neve, ou seja, são movimentos que vão surgindo. Hoje nós estamos falando de outro movimento, que não é uma denominação, que é a chamada Igreja Emergente, que abarca várias denominações mais recentes, e muitas delas pentecostais, que estão voltadas para o pragmatismo, para o utilitarismo. É a igreja que serve a pessoa de acordo com aquilo que ela deseja, a igreja a gosto do freguês, a igreja para atender o homem pós-moderno, e adapta seus cultos não para agradar a Deus, deixa de ser um culto cristocêntrico para ser um culto antropocêntrico. Então, nesse tipo de movimento neopentecostal, que surge a partir de 1970 e vai se degradando cada vez mais, agora no século XXI, tem igrejas que nem parecem igrejas e que, infelizmente, são feitas para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Repito, são cultos antropocêntricos. O homem está no centro e não cristocêntricos, né? Ao contrário do que Paulo disse. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. A igreja pentecostal autêntica, ela tem essa marca. Ela prega um evangelho, desculpe da redundância, porque o evangelho a rigor, ele é cristocêntrico, não é?
mas a igreja prega o verdadeiro evangelho, o evangelho cristocêntrico. Tudo isso, modéstia à parte, eu abordo nos meus livros, especialmente nessa série aqui que você já deve conhecer, Pregadores da Bíblia. E logo, se Deus quiser, nós demos uma pausa aí. Isso aí é uma coisa que está no controle de Deus. Eu precisei fazer uma pausa, muita gente está me perguntando. E o último livro da série, que é justamente sobre Jesus, eu me voltei para outros projetos aí durante essa pandemia. Esses projetos cresceram. Eu também retomei a minha vida acadêmica, por assim dizer, vida de pesquisas e tal, estudando, ministrando também aulas. E, por enquanto, então, estamos esperando o momento em que Deus vai nos dar sinal verde para voltar a esse projeto e vamos concluir, se Deus quiser, esta série Pregadores da Bíblia. Mas, por enquanto, leia os outros 6 livros da série, que, modéstia à parte, são livros também voltados para o pentecostalismo clássico. Então, vamos agora para o segundo tópico, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro ponto, a esperança para o pecador. Com base nos versículos 21 a 23 desse capítulo 18 de Ezequiel, o autor enfatiza a verdade de que Deus quer que todos se salvem. É o que está na Bíblia, lá em João, no capítulo 5, o autor cita versículo 40. Na verdade, só o 40 não faz muito sentido, é importante você considerar também o 39, em que Jesus disse aos religiosos ali do primeiro século, aqueles judeus do segundo templo, Jesus disse o que para eles? Examinais as Escrituras. Não é uma ordem, é uma afirmação. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que, de fato, de mim testificam. Contudo, aí vem o versículo 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Então, a esperança para o pecador que crê que Jesus é o único que pode propiciar a vida eterna, aquele que pode dar a vida de fato, a vida em abundância. A pessoa que não tem Jesus existe, mas não tem a vida em abundância, porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então o autor cita vários versículos, 1 Timóteo 2 e 4, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus quer que todos se arrependam, e assim por diante. Agora, o fato de Deus querer que todos se salvem, o fato de haver esperança para cada pecador, não é o mesmo que universalismo, porque o universalismo é uma heresia pela qual se afirma que todos serão salvos. O universalismo, aliás, levado às últimas consequências, diz que o próprio diabo será perdoado. Mas não é o que Jesus ensinou. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele foi claro: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontrem, poucos. Então, a salvação está à disposição de todos, mas nem todos são salvos, porque nem todos creem e se arrependem. Ponto 2, refutando o pensamento fatalista, é o que nós mencionamos no início, aquele pensamento de que já está tudo determinado. Aqui, então, o autor destaca que os exilados em Babilônia e os judeus que estavam em Judá, e também em Jerusalém especialmente, ambos os grupos alegavam que estavam debaixo de maldição hereditária. E esse lamento continuou, o autor destaca, mesmo depois da destruição do templo, em 587 d.C., porque Jeremias mostra isso lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Agora, há que se destacar que Deus proíbe esse ditado e assevera que a responsabilidade é mesmo individual. É individual. Basta você tomar como exemplo os últimos reis de Judá. Veja, Ezequias e Josias, que foram excelentes reis, eles eram justos. Eles eram justos. Agora, e eles foram beneficiados porque obedeceram a Deus. Mas veja os seus antecedentes e os seus descendentes. Os seus antepassados e os seus descendentes. Se você olhar, por exemplo, o caso de Acás, Manassés,
Amon, Jeoacás, que eram parentes desses reis, eles foram péssimos. Claro que Manassés, depois de tudo que fez, ainda se arrependeu e Deus teve misericórdia, mas foi um péssimo rei. Então veja que Deus não puniu a Ezequias e Josias por causa dos pecados de seus antepassados e dos seus descendentes. Não, eles foram responsabilizados pelos seus próprios atos e a maioria dos seus atos foram bons, porque eles andaram nos caminhos, nos bons e retos caminhos de Davi. Eles não se desviaram do caminho do Senhor, diz a Bíblia. Então, essa é uma ênfase importante aí do ponto 2. A palavra alma, que o autor destaca também, claro, ninguém vai pensar que isso aqui é uma referência à alma em detrimento do corpo. Não, aqui é uma referência à pessoa. E eu fiz um vídeo nessa semana tratando disso, mostrando que o ser humano ele é tripartido. Todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Veja esse vídeo que eu inseri há pouco tempo aqui no meu canal e você vai entender melhor essa questão da alma. Inclusive eu falo do estado intermediário e dos mortos em Cristo. É um vídeo, modéstia à parte, muito importante do ponto de vista do estudo do estado intermediário da alma. Então, em Ezequiel 18, a palavra alma significa pessoa. Mas isso não quer dizer que a pessoa e a alma sejam a mesma coisa teologicamente. São os irmãos de outras tradições, infelizmente, tradição até não evangélica, que defende essa ideia de que o ser humano é uma alma, em vez de ter uma alma. A Bíblia é muito clara, ou seja, nós não defendemos o monismo. O monismo é uma heresia. O monismo é aquela ideia de que alma e corpo são a mesma coisa. Alma e corpo são a mesma coisa. Então, quando uma pessoa morre, ela fica na sepultura e, portanto, se ela e a corpo e alma são a mesma coisa, então a pessoa fica dormindo na sepultura, fica inconsciente após a morte, o que é contrário ao que a palavra de Deus ensina, tanto em Lucas capítulo 16, naquela história de Rico e Lázaro, como também lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 9 e 10, que mostra as almas dos mártires do período tribulacional conscientes debaixo do altar de Deus. Muito bem, o ponto 2, duas situações. Quais são as duas situações? Deus mostra que se o pecador abandona o pecado, ele é perdoado. E se ele peca, ele morre. E morre aí, nesse caso, em todos os sentidos. A morte física, que é a separação entre a parte material e a parte imaterial. A morte espiritual, né, que é a separação entre o ser humano e Deus, porque os pecados afastam o ser humano de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados conscientes, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então aqui nesse terceiro ponto, duas situações, há que se destacar que Ezequiel explica com clareza os oráculos divinos sobre a revelação de Deus com a humanidade. Então temos aqui uma ênfase para o livre-arbítrio, ou seja, para a livre escolha, para a livre vontade. Deus não criou autômatos, mas Deus criou seres morais, seres que podem tomar decisão, inclusive com respeito à sua própria salvação. E um outro ponto a destacar aqui que o autor enfatiza é o caso da perda da salvação, tanto temporária, a pessoa pode perder caso se desvie da presença de Deus, mas depois se arrepender, mas é claro que se ela se desviar, ela perde a sua salvação. Isso não quer dizer que Deus fica arriscando o nome da pessoa, escrevendo de volta, como os irmãos de outra tradição, os irmãos calvinistas, alguns deles até zombam da nossa posição dizendo isso, mas não é isso que nós pregamos, porque nós cremos na segurança da salvação. Mas a pessoa perde a salvação se ela não vigiar, se ela não fizer caso da sua salvação, se ela desprezar de fato. Não é por causa de um erro, de um pecado isolado, que a pessoa vai perder a salvação.
Agora, se ela permanece no pecado, se ela não faz caso algum da salvação, a Bíblia diz, o autor de Hebreus, não é? Como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? E o mesmo autor de Hebreus disse: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então aqui está, o autor destaca tanto a perda de salvação temporária, como também a perda de salvação definitiva, e ele cita lá aquela passagem emblemática de 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22, que fala daqueles que, tendo sido salvos, negaram o próprio Deus que os resgatou. O verbo é muito forte, porque resgatar ali diz respeito a alguém que foi salvo, foi resgatado e perdeu a sua salvação. E ali o autor, Pedro, né, cita como exemplo a porca lavada que volta ao espojador de lama, o cão que volta ao seu próprio vômito e assim por diante. Mas vamos para o terceiro e último tópico sobre a reação de Israel. Primeiro ponto, uma pergunta retórica. Você sabe, claro, o que é uma pergunta retórica. Mediante uma pergunta retórica, se faz uma afirmação. É quando você quer afirmar, mas afirmar levando alguém a uma reflexão. Quando você faz uma pergunta retórica, ela pode mexer com a pessoa, pode levá-la a uma reflexão. Então a Bíblia tem muitas dessas perguntas retóricas. Por exemplo, se você tomar como base até os casos de Mateus e Marcos, Mateus, por exemplo, ali Jesus fala diretamente, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos já registra uma outra fala de Jesus em que ele fala a mesma coisa, só que por meio de uma pergunta. Não errais vós em razão de não crerdes nas Escrituras e no poder de Deus? Então veja, aí já é uma pergunta retórica, pela qual você faz uma afirmação. O autor de Hebreus também, que eu citei há pouco, quando ele fala dos anjos, ele podia simplesmente dizer, os anjos são espíritos ministradores, mas ele faz uma pergunta para levar o leitor a uma reflexão. Não são todos eles, porventura, espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja como uma pergunta mexe com a pessoa, para a pessoa pensar a respeito. Então, no caso de, voltando para o livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 25, aqui o primeiro ponto desse terceiro tópico, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Deus pergunta por meio do profeta, não é o meu caminho direito? Deus está dizendo, o meu caminho é direito, mas ele está levando a uma conclusão. Como vocês estão agindo assim? Porventura o meu caminho não é direito? Vocês estão achando que o meu caminho é tortuoso? Então Deus está afirmando com ênfase que o seu caminho é direito. Não são os vossos caminhos torcidos? Agora Deus está levando-os a refletir sobre seus próprios caminhos, que de fato eram torcidos. Então ele utiliza aqui a pergunta retórica. Então, em outras palavras, quando ele pergunta, não é o meu caminho direito, ele está afirmando, meu caminho é direito. E quando ele diz, não são os vossos caminhos torcidos ou tortuosos, ele está afirmando isso, que de fato eles estavam andando por caminhos tortuosos. Ponto 2, sobre a justiça. Aqui, então, o autor destaca a lei da responsabilidade individual, baseada no princípio que Deus estabeleceu lá nos dias de Moisés, e o autor destaca que essa lei da responsabilidade, portanto, é justa e está de acordo com os atributos divinos. Os atributos divinos. Você vê isso em Romanos, capítulo 2, versículo 6, que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Deus é justo, ele age de acordo com seus atributos, mais precisamente, nesse caso, a justiça e a santidade. Ele é o justo juiz, conforme o Salmo 7, versículo 11, e Paulo também destacou isso quando ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. O terceiro e último ponto, o arrependimento.
versículos 27 e 28. O autor mostra que Deus é justo, Deus derramou juízo sobre Judá depois de muitos avisos. Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Ele, antes de derramar o juízo, ele avisa várias vezes. Mas destaca-se também, com base em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, também de acordo com Atos 3,19, aquela passagem emblemática que diz: arrependei-vos, crede no Evangelho, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O autor destaca que somente o arrependimento evita o juízo, porque ainda hoje muita gente está querendo culpar a Deus. De que se queixam os homens, diz o profeta? Queixa-se dos seus próprios pecados. E há muita gente amargurada, reclamando, querendo pôr a culpa em Deus. Tudo que acontece, por que Deus? E Deus? E Deus? Não. Agradeça a Deus pela sua salvação, que é pela graça, que é a maior bênção que você já recebeu aqui na terra. Pois bem, vamos então concluindo a nossa lição de número 7. A responsabilidade é individual. Eu vou aqui só ler então a nossa conclusão, a conclusão dessa lição maravilhosa, que diz o seguinte: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta Ezequiel chama os seus leitores para uma reflexão. Daí a pergunta retórica que ele apresentou. Claro, era Deus falando por meio do profeta. Esse discurso soteriológico, lembre-se do que eu falei, que o discurso de Ezequiel é mais soteriológico, enquanto que o de seu contemporâneo, Jeremias, era mais escatológico, ou é mais escatológico. Esse discurso soteriológico de Ezequiel é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade, porque somos atalaia. O atalaia não pode deixar de avisar. É nossa responsabilidade levar a mensagem aos perdidos da terra. Se eu disser ao ímpio, disse Deus, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o ímpio do seu mau caminho, este morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei, exigirei da sua mão. E Paulo ainda disse: se anuncio, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando. Curta esse vídeo. Não deixe de fazer isso para fortalecer aqui o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com seu grupo de amigos, na sua igreja, e divulgue o nosso canal, e também não deixe de inscrever-se. Isso é muito importante. Quando o nosso canal é fortalecido, ele vai ser mostrado para mais gente, e nós precisamos dessa sua ajuda para que o nosso canal cresça cada vez mais, possamos investir e melhorar a nossa qualidade. Eu creio que você que nos acompanha há algum tempo está notando aí algumas melhorias, e até mesmo em termos de equipamento, mas tudo isso só é possível com a ajuda de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, colabore para o crescimento deste canal. A paz do Senhor.